Lucas capítulo 8, lá no versículo 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele, Jesus, num barco, em companhia com os discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. O que Jesus fez nesse momento, pessoal? Uma promessa. Isto aí é uma promessa. Ele chega para os discípulos e diz assim: olha, passemos para o outro lado do lago, para outra margem do lago. E partiram. Entenda, a promessa de Deus, ela não cai no chão. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus é a única coisa que você pode ter consigo com 100% de chance de se cumprir na sua vida. Nada nesse mundo é 100%. A medicina, a ciência, a sabedoria humana não é 100%. Mas a palavra de Deus na sua totalidade, de Gênesis a Apocalipse, ela é verdadeira, ela é 100%. Eu estava conversando com uma pessoa que perguntou para mim: pastor, como ter certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Que a Bíblia foi inspirada por Deus? Como ter certeza que o que está ali vem de Deus? Não foi escrita por mãos de homens? Homens não são cheios de falhas? Eu disse a ela o seguinte: veja, que a Bíblia foi escrita em milhares de anos. Para se escrever a Bíblia, levaram milhões de anos. De Gênesis, primeiro livro da Bíblia escrito por Moisés, até Apocalipse escrito por João, passaram-se milhares de anos. Mas você pode ver que nenhum versículo da Bíblia entra em contradição, porque o autor é um só. Quem inspirou foi o Espírito Santo. Então, desde o início da humanidade, antes de existir a luz nem existia, mas a palavra de Deus já existia. João capítulo 1 fala: o verbo que estava com ele, o verbo que era ele, verbo é a palavra, amém? E depois fala: o verbo que se fez carne e habitou entre nós, falando então do Senhor Jesus. A palavra estava com ele, através do verbo, ou seja, através da palavra, tudo o que existe passou a existir. Sem a palavra, nada do que existe seria possível. Para você ver o poder que tem a palavra de Deus. Em nenhum momento a Bíblia se contradiz. Há uma concordância da primeira à última página nas Sagradas Escrituras. Por isso que a pessoa que vive pela fé, que vive dentro da vontade de Deus, que vive segundo a palavra de Deus, a vida dela é uma bênção, porque a palavra dele se cumpre. As promessas que Deus tem para a sua vida, todas elas, uma a uma, irão se cumprir. Quem recebe isso? Coloque isso no seu coração. E não tem esse negócio de que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, pessoal. Deus não tarda. Deus, ele cumpre a palavra dele no momento exato, no momento certo. Porque até para sermos abençoados, nós precisamos estar preparados. Deus nunca vai dar algo para mim ou para você que possa nos destruir. Sabia disso? Ele nunca, ainda que seja algo que eu quero muito, ainda que seja algo que eu desejo muito, Ele sabe, Ele vê o dia de amanhã. Nós vemos? Ele sabe de todas as coisas. Nós sabemos?
Então, às vezes, tem coisas que faltam acontecer, que Ele vai fazer acontecer no momento certo. Diga amém. Ele chega para os discípulos e diz assim: olha, entra no barco e vamos passar para o outro lado. E partiram. Ele fez uma promessa. Aí diz o seguinte: enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sobrar, de afundar. Então tem duas coisas que eu queria chamar a sua atenção. Primeiro, qual foi a promessa? Passemos para o outro lado. A segunda coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, quando a Bíblia diz que de repente veio uma tempestade. Nós temos isso na nossa vida. Nós temos a promessa de Deus que nos garante vitória, que nos garante sucesso, que nos garante libertação, que nos garante felicidade. Mas também temos no meio do caminho o quê? As tempestades. O que não quer dizer que por causa de uma tempestade, a palavra de Deus se torna inválida na minha vida. Existem pessoas, que foi o caso dos discípulos inclusive, que no momento da tempestade, ela passa a impressão que a promessa de Deus foi invalidada. Não é por causa do deserto, da dificuldade que você está passando, que a promessa de Deus se torna inválida. A promessa dele não falha. Com tempestade ou sem tempestade, diga assim, ó, ela vai se cumprir. Aliás, é sempre com tempestade, cá entre nós. Antes do cumprimento de uma promessa, honestamente, vem ou não vem uma tempestade? Então no momento da tempestade, cabe a mim e a você nos alegrarmos, não nos desesperarmos. Puxa, é muito forte isso, pessoal. Você acaba sem perceber, na hora da tempestade, invalidando a promessa que Ele fez na sua vida, achando que Ele se esqueceu de você, achando que é o fim, achando que Ele não te ama mais, achando que Ele não está nem aí para a sua causa. Mas por que isso aconteceu? Os discípulos também deveriam, eu acredito que pararam, na hora que veio aquela tempestade, falaram assim, ué, ele está doido? Ele não falou que a gente ia passar do outro lado? Mas olha a tempestade aí. Ele não prometeu que nós íamos chegar do outro lado? Ele não falou para a gente que ia ter uma tempestade, mas Ele falou que nós iríamos chegar do outro lado. Só que às vezes é mais fácil acreditar naquilo que a pessoa vê, do que aquilo que ela ouviu de Deus. E tem pessoas que agem exatamente assim. Na hora que vem a tempestade na família, a tempestade no trabalho, na sua vida pessoal, uma tempestade aqui dentro. Tem pessoas que o vento contrário é dentro dela. Ela está quase afundando. O pensamento que diz para ela, você não vai conseguir, não vai dar, não tem jeito. Se você se desespera na hora da tempestade, você está invalidando a promessa de Deus na sua vida. E entenda, se Deus fez a promessa, Ele vai cumprir a promessa dEle. Amém, pessoal? Nós podemos atrapalhar um pouco, sabia? Você sabia que a gente atrapalha um pouco, às vezes, dela se cumprir? A gente acaba atrapalhando um pouco, por causa do medo, por causa da dúvida, das atitudes erradas, das decisões erradas. O homem pode atrapalhar, mas o homem não pode impedir dos planos de Deus se cumprirem. Diga glória a Deus. O homem pode até retardar um pouco, atrasar um pouco, mas não pode impedir da promessa se cumprir. Amém, gente? É isso. Então, no meio da tempestade, a Bíblia diz, chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. 3 coisas então, eu quero que você grave. Primeiro, a promessa. Qual foi a promessa? Passar para o outro lado.
Segunda coisa, tempestade. E a terceira coisa, perecendo. Como que eu vou perecer? Como que eu vou perecer se eu já coloquei Jesus no meu barco? O barco é a vida. Você já colocou sua vida nas mãos dele? Você já colocou ele na sua vida? Sim ou não? Se o barco afunda, naquele momento, pensa, Jesus ia ter que afundar junto, correto? Primeiro, a promessa dele não iria se cumprir. E segundo, ele seria vencido por uma tempestade, por algo que ele mesmo fez, inclusive, o vento, o mar. Ele pereceria junto com os discípulos. Você consegue entender o que o desespero faz na vida de uma pessoa? Você consegue entender agora o que o medo faz uma pessoa pensar? Ora, se o Senhor da vida está comigo, eu não vou perecer. Só que tem um detalhe muito importante. Eu tenho que colocar Jesus na minha vida. Eu tenho que colocar Ele no meu barco. Eu tenho que dar um espaço para Ele agir na minha vida. Porque sendo assim, a minha vida não vai perecer. Eu não vou afundar. Ele vai ser o dono da minha vida. Quantos que têm a impressão que irão perecer? Tem a impressão que estão perecendo. Os discípulos chegaram ao ponto de pensar isso. Foram correndo até Jesus. Despertaram Jesus, dizendo: mestre, nós vamos morrer. Nós vamos afundar. Ou seja, na hora do desespero, eles esqueceram da promessa. Não esqueça da promessa que Deus tem para a sua vida. Não importa a quantidade dos seus defeitos. Não importa a quantidade dos seus erros. Não importa a quantidade das suas falhas. Se você está ouvindo essa palavra agora, aonde quer que seja, é porque Deus tem uma promessa para a sua vida. E essa promessa, ela vai se cumprir. E não tem tempestade que vai fazer essa promessa não se cumprir. Quem crê nisso? Promessa de trazer paz ao seu coração. Promessa de trazer uma vida de qualidade para você e sua família. Promessa de realizar os desejos, porque é bíblico isso. Realizar os desejos do seu coração, uma vez que sejam lícitos. Uma vez que sejam óbvios, que sejam bons. Ele vai realizá-los. Amém? Agora, na hora da tempestade, você não pode invalidar isso. Eles não lembraram em nenhum momento de que havia uma promessa. Eles só atentaram para aquilo que eles estavam vendo. Tem momentos que o vento é contrário. E o vento sopra ao contrário. Você quer ir para lá? E o vento quer te arrastar para cá. Tem momento que a tempestade é feia. Às vezes dentro de casa. Às vezes no seu trabalho. Às vezes vem uma tempestade e quando que a tempestade pior surge? Quando você menos esperava. Quando você diz: puxa, logo agora isso. Mas não deixa o vento contrário, a tempestade, invalidar o que Deus tem para a sua vida. Sabe o que é chegar do outro lado? É mudar a história da sua vida. E Deus lhe trouxe para a presença dele com esse propósito. Fazer de você um referencial dele nesse mundo. Diga amém. Chegar do outro lado é mudar de ambiente, é mudar de vida. Essa é a promessa de Deus para você. Ele quer fazer você chegar do outro lado. Com tempestade ou sem tempestade, diga assim: eu vou chegar do outro lado. Igreja Cristã Templo dos Milagres. O seu milagre está aqui.